Beleza, galera? Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão conectados conosco. Conectados aqui com o canal Educação, eu sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia do canal, professor de Ciências da Natureza, vocês já sabem. E hoje, dia de sexta-feira, é a aula de aprofundamento, tratando sobre um tema específico que nós vamos começar a partir de agora, tá bom? Então, quero mandar um abraço aí para os polos que já estão conectados. Betânia 6, Guaribas, a Jerumênia e também São Francisco do Piauí. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Galerinha aí, quiser participar, aliás, não pode participar, deve participar, né? É sempre bom a gente estar aqui para tentar tirar aí as dúvidas de vocês. Tentar sanar todas as dúvidas que vocês tiverem. A bagagem que vocês trazem para o colégio, é uma coisa. As que vocês saem daqui tem que ser vazia de dúvidas e cheia de conhecimentos. Beleza? Muito bem, vamos lá então. Galera, bom, hoje nós vamos falar esse tema é legal. Quando eu planejei esse tema, Galápagos, além de Darwin, eu fiquei pensando, hoje, 2 de setembro, fiquei pensando o seguinte, eu tenho que explicar para o meu aluno, né, o que eu estou querendo dizer com relação a esse tema aí, Galápagos, além de Darwin. O que ele está querendo dizer com esse tema? Tá? Então, vamos lá. Imagina o seguinte, primeiro a gente vai saber sobre o roteiro da aula, o objeto conhecimento, Galápagos além de Darwin, o objetivo, que é conhecer o percurso da viagem feita por Charles Darwin e quão importante e decisiva ela foi. Por quê, professor? Porque foi essa viagem, principalmente, de maneira bem específica, as Ilhas Galápagos, um arquipélago que fica a 500 milhas na costa do Equador, que permitiu a Charles Darwin coletar informações, né, que deram a ele uma luz. Ah, rapaz, é por aqui. Agora eu sei por onde é por aqui. E aí, muitas vezes, o aluno não entende qual é exatamente a ideia aí do título, né, do nosso objeto de conhecimento. Beleza? Ela foi importantíssima, a gente vai ver aqui. E vamos resolver questões ao final da nossa aula. Vocês conhecem a palavra fake news? Todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece a palavra fake news. Fake news é a palavra da moda, não é? Não tem como, não há a menor possibilidade de não se falar sobre esta palavra, fake news. Não tem como, não tem a menor possibilidade. Por quê, professor? Porque é a palavra da moda, tudo enquanto hoje coloca o nome fake news no meio, né? Isso é uma fake news. Agora há pouco estava lendo a notícia sobre uma determinada pessoa que foi obrigado a tirar do seu Twitter informações que o Supremo Tribunal julgou serem fake news sobre uma outra pessoa. Mandou tirar. Tire e pare de publicar isso aí. Rapaz, tem que ter limite, rapaz. Né? Pois por que eu estou falando de fake news? Porque isso aqui que você está vendo é uma fake news. Como assim, professor? Darwin, na época de Darwin já tinha fake news? Obviamente que não com esse nome, né? Não com esse nome. Mas, sim, tinha. Tinha sim. Isso é demonstrando que foi publicada essa imagem aí nos jornais da época, a cabeça de Darwin no corpo de um macaco. E por que fake news, professor? Darwin não foi quem disse que o ser humano veio do macaco? Exatamente por isso é fake news, porque ele nunca disse isso. Nem tampouco consta em seu livro A Origem das Espécies. Não consta.
Não tem lá. Por meio da seleção natural. Ele disse que seres humanos e macacos compartilhavam ancestralidade comum. Não que um veio do outro. Então, por favor, vamos aqui remontar a historinha da questão da fake news. Então, vamos começar aqui falando sobre o evolucionismo de Darwin, não é? Deus criou tudo que existe na Terra em 6 dias. Está respaldado na Bíblia, mas não tem base científica. Ah, professor, mas agora o senhor é o quê? Anti-religião? O senhor é ateu? Que é agora? Hã? Quer discutir religião? Não, professor, o senhor não pode fazer. Ei, gente, eu não quero discutir nada, eu não sou ateu coisa nenhuma, não sou anti-religião coisa nenhuma. Eu só estou dizendo a você que a aula é de biologia. Biologia é ciência. Para ser ciência tem que ter prova. Agora quer falar de Bíblia? Vamos. A Bíblia afirma em Hebreus capítulo 11, versículo a partir do 1, que diz o seguinte, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquilo que não se espera, daquilo que se espera. Ou seja, para que eu possa falar de religião, eu preciso apenas da fé, mas ciência não. Para eu falar de ciência, eu preciso de provas. Do contrário, não é ciência. Beleza? Muito bem. Então, se não tem base científica, eu fico no campo da fé. Se tem base científica, eu vou para o campo da ciência. E aí o evolucionismo de Darwin disse o seguinte: todos os seres vivos evoluíram a partir de um aglomerado orgânico. O evolucionismo. Não estou dizendo que foi Darwin que disse isso. O evolucionismo. Atingindo, chamado coacervado, atingindo grau de complexidade ao longo do tempo. Tem base científica para isso. A teoria dos coacervados. Não vamos discutir aqui, porque o tema da nossa aula não é esse. O tema da nossa aula é Galápagos além de Darwin. Tá bom? Mas para eu poder entender tudo isso, sobre evolucionismo, sobre fixismo, que um tem base científica, que o outro é baseado na fé, para eu entender tudo isso, eu preciso saber o que é evolução e quem foi que defendeu a evolução. Pessoal, a evolução propõe que os seres vivos iniciaram a partir de um ponto e houve uma evolução gradual até chegar ao nível que nós temos hoje. Esse processo evolutivo, ele é um processo que não para, que não cessa. Ele não tá, esse processo não acaba agora, aqui. A evolução ela é constante, ela não para. E uma das pessoas que mais defenderam a evolução, que mais defenderam o evolucionismo, foi esse rapazinho aí chamado Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, o cavaleiro de Lamarck. Mas o homem não tem nem o nome Lamarck, professor, no nome. O senhor está chamando isso aí, Lamarck? É porque Lamarck, pessoal, era um título da nobreza francesa que Lamarck havia comprado. Então, ele tinha o direito de ser chamado de Cavaleiro de Lamarck. Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet é o nome do cara. E aí o Lamarck, que poderia, até porque era um cara de família abastada, poderia estar ali em qualquer lugar, curtindo sua vida com o dinheiro que tinha, mas ele dedicou sua vida à ciência. Muito embora hoje nós saibamos que o que ele falou tem muitos problemas com relação à ciência que nós conhecemos hoje, mas ainda assim tem seu valor como um evolucionista. Lamarck nasceu em 1744 e morreu em 1829, era francês e foi o primeiro cientista a propor uma teoria sistemática da evolução. Essa teoria foi publicada em 1809 em um livro que ficou conhecido como
Filosofia Zoológica. Professor, pelo amor de Deus, o nome é estranho demais. E o que que tem nesse livro? O que que é importante? O que que trata, né? Para a gente poder entender isso daí. Trata das bases da evolução segundo o pensamento de Lamarck. Veja, eu não estou dizendo a você que foi assim que aconteceu. Estou dizendo que é assim que Lamarck enxergou. Beleza? Só para a gente entender melhor isso aí. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, o que Lamarck tratou? De duas leis fundamentais. Uma, conhecida como lei do uso e desuso, e a outra, conhecida como lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Tá aí. Meu Deus do céu, professor, que leis estranhas. Mas vamos lá. A lei do uso e desuso diz o seguinte, que qualquer estrutura, quando utilizada, se desenvolve, quando não utilizada, atrofia. Lei do uso e desuso. É claro que você sabe que isso não faz sentido. Mas não ter o conhecimento científico que você tem hoje, na época de Lamarck, poderia fazer sentido. E aí Lamarck diz o seguinte, ó, veja, Lamarck foi antes de Mendel. Mendel foi quem lançou as bases da genética. Aí, meu amigo, como nem Darwin, que foi contemporâneo de Mendel, utilizou a genética, porque não tinha conhecimento, imagine o próprio Lamarck, que foi antes. Como ele não sabia como se davam as bases de transmissibilidade das informações, então ele criou a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Que diz o quê, gente? Que diz que toda característica adquirida durante a vida pelo uso ou perdida pelo desuso será transmitida aos descendentes. Professor, mas cadê célula germinativa? Cadê gene? Como é que pode ser transmitida assim? Que negócio estranho. Quer dizer que se o cara perder um dedo durante a vida, ou um braço, ou uma mão, ou um pé, o filho vai nascer sem dedo, sem braço, sem mão, sem pé. É assim? Pois é, gente, mas ninguém tem conhecimento aí sobre essas informações. Então, obviamente que fazia um pouco de sentido. Bom, a explicação que a gente dá para o tamanho do pescoço da girafa, de acordo com a teoria, as teorias, né, lançadas por Lamarck, são o seguinte: os ancestrais das girafas apresentavam pescoço curto, que tinha o alimento à disposição, e com o tempo esse alimento foi ficando cada vez mais escasso pela multiplicação pela reprodução desses animais, que passaram a ter agora, portanto, a necessidade de esticar esse pescoço para alcançar alimentos em regiões mais altas e poder sobreviver. Conseguiram, lei do uso e desuso, alimentaram-se, sobreviveram, transmitiram essas informações para os descendentes, e as girafas atuais têm um pescoço grande, como nós o conhecemos. Isso é Lamarck. Veio um outro cidadão, esse jovem que vocês estão vendo aí, na imagem, chamado Charles Robert Darwin. Charles Robert Darwin foi um evolucionista inglês, Lamarck era francês, Darwin era inglês, que propôs, veio depois de Darwin, depois de Lamarck, propôs o processo evolutivo, né? Para ele, de fato, o criacionismo, o fixismo não faziam sentido, e aí ele propôs o processo de evolução dos indivíduos, dos organismos vivos. Porém, ele disse que não tem nada a ver com o que o Lamarck falou, e, portanto, lançou a teoria da seleção natural de Charles Darwin.
lançou um livro intitulado A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural, by means Natural Selection, por meio da seleção natural, The Origin of Species, da origem das espécies, por meio da seleção natural. E aí o Charles Robert Darwin, né? Nasceu em 1809, morreu em 1882, está enterrado na abadia de Westminster, na Inglaterra, ao lado de Isaac Newton. O cara não é fraco não, meu patrão. Segundo Darwin, os organismos que apresentam maior adaptabilidade ao meio onde eles vivem têm, portanto, maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados. Portanto, esses indivíduos, eles vão poder cruzar, gerar descendentes com características similares às deles, e aí, portanto, poder perpetuar essa característica. Ora, mas, rapaz, isso faz sentido, é óbvio, claro, não é? Mas algumas coisas Darwin deixou de explicar. Como é que ocorre a transmissão dos caracteres de pai para filho, né? Como é que se dá o aparecimento de novas características, que é através das mutações, mas ele não sabia. Como é que ocorre essa mistura das características, ele também não sabia, através da recombinação. Eu até brinco dizendo que naquela época, o Mendel não tinha o WhatsApp do Darwin. Porque se ele tivesse, ele tinha passado. Darwin, cara, dá uma olhadinha aí no meu PDF, aí desse meu trabalho, que eu acho que isso vai servir para ti. Mas aí não tinha WhatsApp na época, né? Fazer o quê? Já pensou? Hoje o cara, não importa aonde ele esteja, se eu mando uma mensagem para você e você está no Japão, você recebe imediatamente. A comunicação é imediata. Então, assim, claro que houveram as limitações da época, né? Lógico. Professor, mas e qual é a explicação, segundo a teoria darwinista, porque a lamarckista nós já vimos, para o tamanho do pescoço da girafa? Então, Darwin disse que haviam variações quanto ao tamanho do pescoço da girafa. Olha aqui um tamanho, olha aqui outro. Mas que essas girafas foram selecionadas, aquelas cujo pescoço permitia que essa girafa alcançasse alimentos em regiões mais altas, conseguiam se alimentar, reproduzir e deixar descendentes com pescoço ainda maior, chegando ao padrão do que nós temos atualmente. Veja, para Lamarck, o meio induz a formação da nova característica. Para Darwin, não. Esse meio apenas seleciona. Eis aqui a viagem de Charles Darwin, né? Pelo mundo, né? Vamos colocar assim. E aí passou no Brasil 3 vezes. A bordo desse naviozinho aqui, é o HMS Beagle, era o nome do navio. Agora, Darwin de fato ficou impressionado, foi lá nas Ilhas Galápagos. Professor, mas nós temos um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza, né? Assim que a música diz, né? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza. Não é assim? Pois é, gente. Mas Darwin não se encantou, vamos dizer assim, até porque eu acho que ele nem explorou direito a nossa floresta amazônica. Mas quando chegou nas Ilhas Galápagos, que ele viu tartarugas marinhas gigantes, iguanas marinhas gigantes e um tipo de pássaro preto chamado tentilhão, papai. Aí o Darwin ficou louco. Rapaz, o negócio é aqui, ó. Rapaz, o negócio é aqui. É aqui mesmo. E aí, ele tirou as conclusões dele. Olha que coisa linda. Meu irmão, fala sério. Hein? Tu imagina
Você, ó, o lugar é aqui, ó. Deixa eu voltar. Aqui onde eu circulei, ó. Professor, é perto da América do Sul, né? É na América do Sul. Fica a 500 milhas na costa do Equador. Não é distante não, gente. Olha que coisa linda, olha. Olha que foto, olha que imagem. Pai, isso aqui dá para o cara botar num papel de parede do computador. Tão bonito que é. Não é lindo, gente? Dá vontade do cara morar lá, né? Chega lá e dizer, bom, eu não sei você, mas eu não saio mais daqui. Eu não saio mais daqui. Coisa tão linda isso. Que imagem belíssima. Mas se eu disser para vocês, eu já disse aqui várias vezes que onde o homem põe a mão, o negócio muda. E muitas vezes muda para pior. Muda para pior, infelizmente. Pois é, as Ilhas Galápagos, hoje, por causa dessa viagem de Darwin, é cheia de hotéis. Olha isso. Turismo em Galápagos. Cara, e não é qualquer hotel não, meu querido. É um negócio assim, espetacular. Olha isso aí. Isso não é natural. Obviamente que não. Obviamente que não. Olha isso. Não é? Olha esse negócio aí, rapaz. Hotel, museu. O pessoal aí do turismo, mostrando os caminhos seguidos por Darwin. E por aí vai. Olha que coisa linda. Olha isso aí. Me diz um negócio desse. Não é para o cara ficar aí nunca mais na vida sair. Agora perceba, é um arquipélago. E arquipélago é um substantivo coletivo que quer dizer um conjunto de ilhas. Arquipélago é um conjunto de ilhas. Então não é só uma ilha. Por isso que a gente chama Ilhas Galápagos. Alguns chamam arquipélago de Galápagos. Tá perfeito, tá lindo. Tá? Olha isso, cara. Não é bonito? É bonito demais. Pai, a vontade que tem mesmo. Eu mesmo tenho vontade de... Eu nunca fui. Eu tenho vontade de conhecer alguns lugares. Um deles é aqui. E o outro é o mosteiro onde Mendel fez os seus trabalhos de genética. Muita vontade. Olha que coisa linda isso aqui, cara. Olha. Ó. Como é que o cara não fica encantado com um negócio desse? Olha aí, ó. Iguanas marinhas gigantes. Tem que ter cuidado, meu amigo, que aí a iguana é grande. Você não encontra esses animais em outro lugar do mundo. Você não encontra. Olha o tamanho dessas tartarugas aí, ó. Tartarugas marinhas gigantes. Onde é que encontra isso aí, professor? Arquipélago de Galápagos. Arquipélago de Galápagos. É lá. É lá que você encontra. Olha aí, uma família aí tirando uma fotozinha legal, com uma tartarugazinha marinha gigante, né? Agora, gente, aí não é pra você fazer, matar, e meu Deus, eu vou pegar, eu vou levar lá pra casa. Não, não pode, né? Não pode não, filhinho, tá? Pode não. Galera, isso é Galápagos, essa beleza natural. Volta aqui, Dornelles. Isso aí é Galápagos, né? Essa beleza linda, maravilhosa. É um lugar absurdamente lindo, sabe? Não me espanta Darwin ter se encantado. E o que eu mostrei para vocês foi uma Galápagos além do que Darwin foi. Porque hoje ela é diferente mesmo do que Darwin foi. Hoje você tem um arquipélago tomado pelo ser humano, né, infelizmente, que manda na parada toda lá, né, que tenta, não sei por que ele acha isso, por que o ser humano acha isso, que dá para fazer, sabe, ficar num ambiente aí que... compartilhar o ambiente com esses animais. Meu Deus do céu. Quanta ingenuidade do ser humano. Vamos para as questões? Primeira na tela, por favor. Diz o seguinte. Olha lá. A teoria da evolução proposta por Darwin, assim como outras teorias evolucionistas, baseia-se no fato de que organismos sofrem modificações ao longo do tempo.
não sendo, portanto, formas fixas. Para escrever a sua teoria, Darwin inspirou em um estudo em que se dizia que o aumento da população poderia levar todos à miséria e à fome, e aplicou esse conhecimento para analisar populações de plantas e animais. O estudo no qual Darwin se inspirou pode ser atribuído a que autor? Rapaz, eu vou dar uma dica. Darwin estudou a teoria demográfica. De quem é a teoria demográfica, gente? Hã? É fácil. Essa daí tá ótima. 2 minutos e eu comento com vocês no retorno de quem é essa teoria. E mais, Darwin era encantado com essa teoria desse cidadão. 2 minutos eu volto. Galera, tá aí então. Betânia colocou letra D. Será que é isso? Eu acho que não é não. É letra C, galera. Ó, o nome desse cara é Thomas Malthus. Thomas Malthus. Thomas Malthus criou a chamada teoria demográfica, que dizia o quê? Que a população cresce em progressão os alimentos crescem em progressão aritmética, enquanto a população cresce em progressão geométrica. Malthus estava errado, muito embora nós saibamos que a distribuição de alimento no mundo não é das melhores, mas também não é desse jeito, tá? E aí, o Darwin ficou encantado com essa teoria. Resolveu estudar. Então, olha lá. Questão 2 na tela. A interpretação incorreta da teoria da evolução proposta por Charles Darwin é bastante comum. Muitas pessoas insistem, por exemplo, em dizer que os homens vieram dos macacos. Nós começamos a nossa aula de hoje exatamente nesse ponto. O que Darwin realmente quis dizer é que homens e macacos fazem o quê? Tem o quê em comum, hein? 2 minutos. E eu volto. Me dá o gabarito, por favor. Até já.
Beleza, galera, tá aí, ó. Então, o pessoal colocou aqui como gabarito letra D, não é? Letra D. Tem aí, vamos ver se realmente é isso. Olha aí, possui ancestral comum. Gente, o que Darwin falou foi que macacos e seres humanos têm ancestralidade comum. Não que um veio do outro. Lembra que eu iniciei a aula falando sobre isso? Dizendo que foi a fake news lá que fizeram com Darwin? Pois é. Então é isso. Tá bom? Tem nada a ver com essa história de que ser humano veio de macaco, porque Darwin nunca disse isso e muito menos escreveu. Questão 3, galera. Um problema para a teoria da evolução, proposta por Charles Darwin, no século XIX, dizia respeito ao surgimento da variabilidade sobre a qual a seleção poderia atuar. Segundo a teoria sintética da evolução, proposta no século XX, 2 fatores que contribuem para o surgimento da variabilidade genética das populações naturais são... Gente, evidentemente que Darwin não sabia disso. Se soubesse e tivesse incluído em sua teoria, não precisaria ter feito a teoria sintética da evolução, que tem como base a teoria darwinista. Beleza? Então, 2 minutos e eu volto para comentar essa questão com vocês. Coloca o gabarito para mim aí no IPTV, coloca o gabarito para mim aí no YouTube, por favor, e eu volto. Até já. Muito bem, galera. Tá aí. E cadê a participação do pessoal, hein? Tem gente aí conectada. Tem Betânia, tem Guaribas, né? Tem São Francisco. Então vamos lá. Essa aqui é fácil, tem muito o que discutir. Mutação e recombinação genética. Eu falei. Nova característica, mutação. Mistura característica, recombinação genética. E aí, infelizmente, Darwin não teve esse conhecimento. Questão de número 4, a penúltima de hoje. Arquipélago de Galápagos é formado por dezenas de ilhas vulcânicas e rochedos. O ancestral comum dos tentilhões de Darwin chegou às Ilhas Galápagos há cerca de 2 milhões de anos. Ao longo do tempo, esses tentilhões evoluíram para 15 espécies distintas, diferindo no tamanho do corpo, no formato do bico, no canto,
e no comportamento alimentar. Com base no texto, é correto afirmar que os tentilhões de Darwin são um exemplo de... Tentilhões são exemplo de quê? Gente, eu vou responder essa para vocês. Volta para mim aqui, o Rafael Dornelles. Se eu tenho uma espécie e a partir daqui ela evolui para várias, ocorreu uma irradiação adaptativa. Não é verdade? Ocorreu uma irradiação adaptativa. Que é o que a gente está vendo aqui. Tirando a letra D e a letra B. É uma irradiação adaptativa. Então, portanto, aqui para nós o gabarito é a letra E. Pois as novas espécies que ocupam diferentes ambientes ou nichos foram originadas a partir de um ancestral comum. Ancestralidade comum e radiação adaptativa. Gabarito da questão 4, letra E. Questão 5, a última de hoje. As Ilhas de Galápagos compõem um arquipélago cujo nome teve origem por causa de seus habitantes mais famosos, as tartarugas gigantes, marinhas gigantes. A expressão Galápagos vem do verbo galopar, criado pelos espanhóis que no passado cavalgavam sobre a espécie antes de matá-la para obter seu óleo e consumir sua carne. Assinala a alternativa correta. 2 minutinhos, não precisa mais que isso. E eu volto, encerrando a nossa aula de hoje. Até já. Beleza, beleza, tá aí então. Vamos finalizar a nossa aula de hoje? Então vamos lá, acompanha comigo. Ele quer a alternativa correta sobre as Ilhas Galápagos. Diz o seguinte, ó, Charles Darwin, após as pesquisas em Galápagos, mudou os rumos das ciências naturais com uma das principais teorias científicas sobre a vida, a teoria da seleção natural. Queridos, infelizmente, o nosso tempo não nos permite continuarmos, infelizmente. Mas eu quero desejar a vocês um excelente final de semana, lembrando mais uma vez que amanhã nós temos sábado letivo referente à quinta-feira. Eu não tenho aula com vocês, porque eu dou aula aqui dia de quarta e dia de sexta na turma de vocês. Forte abraço, fiquem com Deus. Se Deus permitir, semana que vem estaremos de volta.
Tchau.